Fala galera, a pílula de hoje é de história sobre Idade Média. Vamos que vamos porque a gente vai entender sob uma ótica eurocêntrica. Sim, eu sei, é uma pena, mas infelizmente é assim que a maioria dos vestibulares vai abordar a Idade Média, sob essa ótica bem eurocêntrica sobre o que acontecia na Europa entre os séculos V e XV. Tudo vai começar com as famosas invasões germânicas, também chamadas pelos romanos principalmente de invasões bárbaras. Na realidade, é um processo muito complexo e extenso que não vai dar para falar sobre tudo aqui. Mas essas invasões vão ser o ponto-chave para a gente entender a descentralização que começou a ocorrer nessa sociedade nesse período. Nós vamos observar uma intensa ruralização da sociedade europeia, que vai começar a se distribuir cada vez mais nos chamados feudos, por isso o nome feudalismo. Pequenas propriedades administradas por um senhor feudal que era um membro da nobreza e que administrava aquelas terras a partir de diferentes relações, que vão estar muito associadas à famosa vassalagem. Vassalagem que era uma prática política, digamos assim, muito comum na Idade Média, que também bebia de valores tanto romanos como germânicos, que eram povos que vinham principalmente do norte, que traziam como um de seus valores mais importantes a famosa relação de comitatus, que está relacionada à honra e lealdade entre o suzerano e o vassalo. Suzerano era quem cedia as terras em troca de proteção e apoio militar e econômico do seu vassalo. Assim se estruturava o esquema de poder descentralizado, mas ao mesmo tempo com certas relações sendo mantidas entre os membros dessa grande esfera política nessa região, é claro, da Europa. Isso muito bem, muito tranquilamente se desenvolveu na Idade Média, na Alta Idade Média principalmente, que foi esse período até mais ou menos o século X, século XI, em que os valores medievais, esses valores feudais, vão estar na toda. Depois nós vamos ter uma certa crise, mas até então, como se desenvolver a economia nessa região? Principalmente pelo esquema de servidão. A servidão é um esquema de trabalho no qual o servo, ou seja, o trabalhador, o camponês, na maioria dos casos, está preso à terra, diferentemente da escravidão, em que o trabalhador está preso ao suposto dono, ao senhor dos escravos. É esse processo de servidão que vai caracterizar o feudalismo, porque os camponeses estavam presos à terra, muito por causa desse processo de ruralização, nos quais iam trabalhar em propriedades no campo e acabavam meio que criando dívidas com os donos daquelas terras, virando assim pessoas presas àquela terra com várias obrigações feudais. Obrigações essas que eram os famosos impostos do feudalismo, que não vai dar para falar sobre tudo aqui agora. Mas a sociedade, como você deve ter percebido, era muito dividida. Nós tínhamos três principais grupos, que eram chamados estamentos, camadas nos quais a sociedade se desenvolvia, sem quase nenhuma mobilidade social. É claro que a gente tem exceções, principalmente entre clero e nobreza, mas esses dois estamentos, que eram o topo da sociedade feudal, eram realmente sustentados pela grande base dos servos. Nós tínhamos a nobreza, ou seja, as pessoas de sangue azul, esses nobres, que eram quem realmente mandava na sociedade, cheios de privilégios, enquanto você tinha um clero muito fortalecido pelo pensamento daquela época, que a gente já fala, e na base de tudo os servos, pessoas comuns, camponeses que sustentavam toda a pirâmide, a maior parte da população e ao mesmo tempo a mais explorada. Nós vamos ter como pensamento central da Idade Média, dentro dessa ótica eurocêntrica, o catolicismo. Sim, a Igreja Católica Apostólica Romana vai imperar nessa época enquanto a principal influência do pensamento no medievo. O pensamento teocêntrico católico vai influenciar todas as áreas da sociedade, uma vez que o teocentrismo vai fazer com que a própria filosofia seja atrelada à religião, com a famosa patrística e escolástica, ou ainda as ciências naturais que vão estar submetidas aos desejos da igreja. Isso, inclusive, vai ser a justificativa que os iluministas, que vêm depois, vão encontrar para chamar essa época de Idade das Trevas, pelo menor desenvolvimento, pelo menor desenvolvimento da área das ciências, da natureza principalmente, o que não significa que nada se desenvolveu nesse período. Mas a verdade é que com a paz medieval, ou seja, a diminuição de certos conflitos, aumento populacional e posteriormente com as cruzadas, movimentos propostos pela igreja para tomar as terras, como por exemplo de Jerusalém, todo esse cenário iria mudar, com o enfraquecimento dos valores feudais, uma expansão marítima comercial posterior e tudo isso virando de cabeça para baixo na Idade Moderna. Gostou?
Acompanhe o LongaCast nas redes sociais e procure os nossos podcasts para maiores aprofundamentos. Valeu!